prova de cidadania pode ficar mais difícil com questões orais sobre história e descrição de fotos em inglês. Polícia da Califórnia identifica homem que matou jovem por elogio a cão e justiça pede prisão. Novas leis anti-imigração. Saiba de quais estados são as carteiras de motorista que não serão mais aceitas na Flórida. Temperatura da Terra bate segundo recorde seguido de mais quente da história do planeta. E a gente te mostra que a Biblioteca Histórica de Boston tem uma ala específica para livros em português. Parte desse trabalho desenvolvido aqui na Biblioteca de Boston tem como foco principal a literatura infantil. Olá, muito boa noite. O teste de cidadania vai ficar mais longo e difícil a partir do ano que vem. Quem for se naturalizar vai ter que mostrar que tem mais conhecimento da língua inglesa. Isso significa que os imigrantes com os níveis mais baixos de proficiência vão ter que se preparar melhor para não serem atingidos por essas mudanças. Há 15 anos, o teste de cidadania não é atualizado. Por isso, o Departamento de Imigração está pressionando por uma nova versão que deve ser implantada até o final do ano que vem. As autoridades estão avaliando incorporar questões de múltipla escolha e provas orais para forçar o imigrante a mostrar que domina a língua inglesa. Entre as ideias que o USCIS estuda estão fotos comuns do dia a dia. Os imigrantes vão precisar descrever as cenas em inglês. Entrevista oral, o candidato terá que responder perguntas pessoais e questões múltiplas sobre história e governo dos Estados Unidos. Se passarem todas as etapas, o candidato se tornará apto para virar cidadão americano. ONGs que defendem os imigrantes criticaram as novas ideias que exigem maiores conhecimentos. Eles alegam que os futuros cidadãos vão beneficiar o sistema, pagando impostos e taxas e que não vão usar esses dados no dia a dia. Vejo elas com preocupação, porque o imigrante que vai fazer cidadania e já tem uma certa idade, chegou nos Estados Unidos já completamente fluente na língua português, espanhol, alguma outra língua, ele, quando for enfrentar esse teste, ele vai precisar ter muito mais inglês do que ele precisava no teste atual. A pessoa que já chegou, o pai, a mãe, o avô, o tio que chegou lá, vai correr trabalhar, não vai estudar inglês tanto assim. Vai estudar inglês para poder falar com a patroa, falar com o pessoal na construção, falar com o pessoal no restaurante ou no escritório, onde estiver trabalhando. Mas não vai ter um inglês mais complexo, né? Vai ter o mínimo do necessário. O que vai acontecer agora? Bem mais complexo. A nova embaixadora do Brasil aqui nos Estados Unidos completa amanhã uma semana de trabalho. Ela é a primeira mulher a comandar a embaixada brasileira aqui no país. Maria Luísa Viotti esteve com o presidente Joe Biden, que disse nesse encontro estar empenhado em trabalhar com o Brasil, principalmente na agenda climática. Sobre os conflitos de opiniões entre os dois países, Maria Luísa disse ser natural haver frustrações com as posições até de neutralidade do Brasil em algumas pautas. A embaixadora disse que somos nações diferentes e que, por isso, nem sempre Brasil e Estados Unidos vão concordar em tudo. Mas ela também reforçou que há uma grande convergência em relação a valores importantes, como a democracia e os direitos humanos. E agora, atenção imigrante sem status ilegal que está dirigindo na Flórida com driver license de outro estado. Entrou em vigor aqui no estado uma lei que proíbe a carteira de motorista interestadual para os indocumentados. A repórter Carla Marinho nos mostra agora quais são os estados proibidos. O governador Ron DeSantis fez o anúncio ontem à noite. Os 5 primeiros estados norte-americanos em que as carteiras de motoristas de indocumentados passarão a ser proibidas na Flórida são Connecticut, Delaware, Havaí, Rhode Island e Vermont.
Quem for parado numa estrada ou rua e não apresentar uma driver license válida na Flórida será multado. As licenças para imigrantes sem status legal dirigirem, que foram emitidas por outros estados, se tornaram inválidas. O governador Ron DeSantis anunciou que nos próximos dias, mais estados que forneceram carteiras de motoristas para indocumentados serão adicionados à lista de proibidos. As informações serão atualizadas diariamente no site do Departamento de Segurança Rodoviária e Veículos Motorizados da Flórida. A medida que proíbe a driver license para imigrantes sem status de outros estados faz parte do pacote de leis anti-imigração ilegal, que entrou em vigor no dia 1º de julho. As novas leis são consideradas as mais duras já aprovadas no país contra imigrantes sem status legal. Entra em vigor, então, essa nova regra do Ron DeSantis, que não permite a utilização da carteira de motorista para imigrantes emitidas por outros estados. Essa é a carteira de motorista que não tem a estrelinha. Ela é a versão que não é Real ID. O problema é que o alvo do Ron DeSantis, apesar de ser um imigrante indocumentado, isso pode prejudicar os imigrantes legalizados e até mesmo cidadãos americanos que ainda não converteram a carteira de motorista para a versão Real ID. No estado da Flórida, isso vai ser considerado dirigir sem carteira, e dirigir sem carteira é um crime. Então pode gerar problemas mesmo para quem poderia ter a versão Real ID. Mas eu espero aí uma litigação em corte federal contra esta nova regra do Ron DeSantis e espero que isso seja o mais rápido possível. Depois do intervalo, a polícia da Califórnia finalmente identifica o homem que matou um brasileiro por elogiar o cachorro. E agora a promotoria pediu oficialmente pela prisão do assassino. Américas no ar. Oferecimento Rejub Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. O Tribunal Superior do Condado de Alameda, na Califórnia, apresentou uma denúncia formal contra o homem que atirou e matou um brasileiro que elogiou seu cachorro. A ação da justiça acontece após a polícia do estado finalmente conseguir identificar esse assassino com a divulgação de imagens do momento do crime. Ele é o Eric Locke Elvira, de 22 anos, o acusado de assassinato com agravantes. Ele ainda não foi preso e é considerado um foragido da Justiça da Califórnia. No dia 21 de junho, o Eric sacou uma arma e atirou no brasileiro Matheus Gaidos, a queima-roupa no meio da rua à luz do dia. O crime, como confirmou a polícia, aconteceu depois que o brasileiro elogiou o cachorro do criminoso. Matheus foi socorrido, levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a família do brasileiro, o corpo do jovem ainda não foi liberado devido à investigação do crime que ainda está em aberto. Agora a gente muda de assunto para falar sobre o aumento do salário mínimo anunciado para muitos estados daqui do país. Com isso, já nos próximos pagamentos, muitos trabalhadores de baixa renda do país vão ver um aumento no valor recebido. Mais de uma dúzia de estados norte-americanos anunciaram o acréscimo salarial. No Oregon, o aumento foi de 70 centavos e agora a hora passa a valer mais de $14. Em Nevada, o salário mínimo subiu 75 centavos e vale $11,25. Na capital do país, Washington, D.C., com um aumento, a hora paga atingiu os $17. Além dessas regiões, pelo menos 15 cidades e condados, principalmente na Califórnia, também aumentaram os salários mínimos. Isso inclui Los Angeles, onde os trabalhadores agora ganham $16,78 por hora. E São Francisco e Berkeley, onde o aumento passou de $1 e o valor recebido por hora agora é de mais de $18. Enquanto isso, o salário mínimo federal não muda desde 2009 e segue estagnado em apenas $7,25. Cientistas descobriram um novo medicamento que pode limitar a quantidade de comida ingerida e ajudar na perda de quilos. Os testes apontaram uma redução de quase 25% do peso. A Cone Rocha mostra qual é essa nova promessa na luta contra a obesidade.
O estudo da farmacêutica Eli Lilly apontou resultados animadores e surpreendentes. O remédio chamado de retatrutide fez com que voluntários perdessem o equivalente a 58 quilos durante os testes. Alguns especialistas chamaram a novidade de cirurgia bariátrica em forma de comprimido, porque ele limita o consumo de alimentos ao estômago. O retatrutide é um composto de 3 hormônios juntos. Eles reduzem o apetite, auxiliam na queima de calorias e enviam sinais ao cérebro de saciedade. Os efeitos colaterais foram semelhantes a outros medicamentos já existentes para a perda de peso, como náuseas, diarreia e constipação, que geralmente desaparecem após o uso prolongado. Esse novo tratamento é uma esperança no combate à obesidade, que afeta 42% da população adulta e 19,7% das crianças e adolescentes nos Estados Unidos. Os resultados dessa pesquisa foram publicados no The New England Journal of Medicine. No próximo bloco, cresce em 10% o número de pessoas em situação de rua em Los Angeles, na Califórnia. E a Receita Federal alerta a população sobre um novo golpe envolvendo a restituição dos contribuintes. Los Angeles, na Califórnia, decretou estado de emergência e crise de habitação. É que o número de pessoas em situação de rua por lá aumentou 10% em relação ao mesmo período do ano passado. Os detalhes, quem nos traz é a Eloá Horazen. Mais de 46 mil pessoas na cidade de Los Angeles estão desabrigadas. O problema é tão grave que se tornou a principal campanha da atual prefeita, a democrata Karen Bass. Nos últimos 6 meses, cerca de 14 mil pessoas foram retiradas das ruas e colocadas em abrigos permanentes ou provisórios. Mas apesar dos esforços, o abismo social parece não diminuir, como explica a professora de arquitetura e planejamento Dana Cuff, uma das maiores especialistas do setor. Descobrimos que cerca de 20 mil pessoas são transferidas das ruas para projetos habitacionais todos os anos, mas outras 25 mil pessoas vão para a rua. A desigualdade social e a recessão econômica são os principais fatores que explicam a crise habitacional da cidade de Los Angeles, onde 58% da população compromete mais da metade de sua renda com o pagamento de aluguel. Para os economistas, uma vida financeira saudável prevê o investimento de, no máximo, 30% da renda em gastos com moradia. O governo municipal tem como objetivo zerar o número de pessoas em situação de rua até 2026. E, para isso, diferentes projetos de moradia social e de auxílio estão sendo implantados em Los Angeles. Se funcionar, o condado pode virar exemplo para outras áreas californianas que vêm piorar a cada dia as crises habitacionais. São Bernardino, por exemplo, viu sua população de rua crescer 26% no último ano. Já nos condados de Kern e San Diego, o número de desabrigados disparou 22% no mesmo período. A crise da falta de habitação nos Estados Unidos fez crescer o mercado das tiny homes, as casas super pequenas. Com um espaço enxuto, essas construções têm um preço bem mais acessível. Mas em muitos lugares, essa nova onda está sendo gourmetizada e os preços estão impressionando. Em uma ótima localização de uma cidade de Minnesota, a pequena casa chama a atenção. No primeiro piso tem cozinha, sala, espaço para comer, lavanderia e banheiro. Going up the ladder leads to your loft area. Subindo as escadas, o quarto. A casa pode ser minúscula, mas o preço dela não. Ela está à venda por $195 mil, o que revoltou quem viu o anúncio em uma rede social. Isso é ridículo, escreveu uma pessoa. Como comparação, olha só essa casa que fica a 1 quilômetro da Tiny Home. A residência de 4 quartos e 2.000 pés quadrados de espaço custa só $4 mil a mais. Este corretor de imóveis diz que os preços das casas tiveram uma grande valorização nos últimos anos e que tem muitos fatores que precisam ser analisados para a compra. Segundo ele, casas grandes podem precisar de reformas, enquanto essa pequena é nova, vem mobiliada e tem baixas taxas anuais.
Agora a gente traz um alerta. A Receita Federal norte-americana está pedindo para a população ficar atenta a um novo tipo de golpe. Os bandidos enviam cartas aos contribuintes pedindo para eles entrarem em contato por um número falso. A agência disse que a correspondência possui os símbolos idênticos aos do IRS. Na carta fraudada, os bandidos comunicam um reembolso não reclamado e pedem para a pessoa entrar em contato através de um telefone falso. Quando o contribuinte liga, eles pegam todos os dados pessoais, incluindo Social Security, Driver License e informações de banco. Com esses dados em mãos, eles passam a ter acesso às contas dos contribuintes junto ao IRS e conseguem roubar o dinheiro de restituição do imposto de renda. Várias pessoas já caíram nesse golpe. O IRS informa que nunca envie e-mail ou mensagens por telefone ou redes sociais aos contribuintes e alerta que, na dúvida, as pessoas devem procurar o telefone oficial da Receita na internet e checar a veracidade de qualquer comunicação. Depois do intervalo, a gente fala sobre o calor que bateu recorde mundial de temperatura pelo segundo dia seguido. E a gente mostra que a Biblioteca Histórica de Boston tem uma ala específica para livros em português. Américas no Ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. A cidade de New York aprovou um decreto municipal para reduzir a emissão de gases poluentes e ajudar a melhorar o ar da cidade. O problema é que essa medida mexeu com a paixão dos moradores, a pizza. E, claro, provocou críticas. A Carolina Camargo explica o porquê pra gente. As pizzarias não vão mais poder usar os tradicionais fornos a lenha ou a carvão. Segundo o Departamento Ambiental da cidade, esse método de cozimento, que existe há décadas, emite muitos poluentes no ar que são nocivos à saúde. A ideia é que esses locais se adaptem às novas normas e reduzam as emissões de carbono em até 75%, instalando nos fornos uma espécie de filtro de ar. Mas muitos proprietários alegam que este novo sistema vai custar caro e vai mudar o sabor da paixão americana, a pizza. Os ambientalistas negam. No meio de toda essa polêmica estão os clientes, que não ficaram nada satisfeitos. A pizza é um dos pratos favoritos dos nova-iorquinos. Só para se ter uma ideia, ela é vendida em fatias e é servida em qualquer horário do dia. A medida vai atingir principalmente 100 tradicionais restaurantes da cidade que se orgulham de ter as suas massas assadas em fornos de carvão e lenha. O prefeito Eric Adams disse que não quer prejudicar nem os negócios da cidade e nem o ambiente. E afirmou, é preciso encontrar um meio termo para agradar os dois lados. A minha opinião, como dona de pizzaria, como empreendedora, eu tenho um ponto mais forte, que é proteger o meio ambiente. Eu acho que é muito importante todas as pizzarias terem esse filtro que está sendo exigido pela cidade. Esse filtro é um filtro caríssimo, mas deveria ser, em minha opinião, em muita gente, deveria ser doado pela cidade ou a cidade fazer um empréstimo aos empreendedores para poder existir esse filtro, porque é uma coisa muito importante para a cidade, para o ar, para o bem-estar de todos. A temperatura da Terra bateu um segundo recorde seguido de mais quente da história do planeta. Ontem atingiu 17,18 graus Celsius. 2 dias antes, na segunda, tinha alcançado 17,01 graus. Os especialistas lembram que o fenômeno El Niño, combinado com as mudanças climáticas, está aquecendo o mundo e superando os índices conhecidos. Até o final do verão, essas marcas devem ser quebradas diversas vezes. A expectativa é de outro recorde registrado hoje. Os serviços meteorológicos daqui dos Estados Unidos e da Europa também divulgaram hoje que o mês de junho foi o mais quente do planeta, com recordes de temperaturas em diversos países. E a gente segue falando de tempo. Vamos dar uma olhada na meteorologia, ver quais são as temperaturas previstas para amanhã em todo o país.
Olha só, no nosso mapa a previsão é de 88 de máxima na região de Boston e New York. Vai ter tempestade ao longo do dia previsto até essa região de Atlanta, gente, onde a máxima pode bater 91. Na Flórida, o tempo continua bastante instável, com sol entre nuvens e trovoadas ao longo do dia, máxima chegando a 95. Em New Orleans e Houston, Brownsville, também no Texas e San Antonio também, olha só, gente, muita tempestade prevista, provocado aí pelas altas temperaturas. Em El Paso já começa a subir, olha só, a máxima 105. Em Albuquerque, 98 de máxima. E no Arizona, em Phoenix, 112 de máxima. Em Los Angeles, o sol vai aparecer entre nuvens, com mínima de 77. Em São Francisco, o sol não vai aparecer, a máxima fica em 64. E na região de Las Vegas, uma máxima também de 3 dígitos, preocupante, bastante sol brilhando, e 106 de máxima ali na região de Nevada. E agora a gente muda de assunto para falar de cultura. A Biblioteca Municipal de Boston, em Massachusetts, é uma das mais antigas daqui dos Estados Unidos. Tem mais de 170 anos. E para quem não sabe, tem uma ala específica só para a nossa língua portuguesa. A Giovanna Locatelli nos mostra esse espaço especial. A arquitetura é de tirar o fôlego. Beleza imponente. Um templo do conhecimento e do saber. A Biblioteca de Boston foi fundada em 1848 e é a primeira grande biblioteca municipal gratuita nos Estados Unidos. Com mais de 23 milhões de livros físicos e virtuais, a Boston Library tem o terceiro maior acervo dos Estados Unidos. E a coleção em língua portuguesa também ocupa seu espaço. A unidade de East Boston atende a comunidade falante de língua portuguesa. São mais de 8.000 livros. O uso da biblioteca é gratuito para quem quiser. E para levar para casa livros emprestados, é só fazer esta carteirinha, que também é de graça. A bibliotecária Diana Beltrão trabalha diretamente com o Departamento de Desenvolvimento de Coleção, além de ser responsável pela compra de novos livros em português e de escritores brasileiros. Além de um rico acervo, a biblioteca realiza eventos e atividades para envolver a comunidade brasileira. E a gente trabalha com contação de história, produzimos festas típicas, nós temos todos os verões um bingo para incentivar a leitura. Parte desse trabalho desenvolvido aqui na Biblioteca de Boston tem como foco principal a literatura infantil, onde o grande desafio é fazer com que as crianças tomem gosto pela leitura de obras escritas em português. A maior dificuldade que a gente tem hoje em dia é a questão de atrair eles e fazer com que eles leiam em português, né? A gente tem feito esse trabalho de adquirir não apenas os clássicos da literatura brasileira, mas também títulos que já sejam populares e conhecidos em inglês, para que dessa forma as crianças que muitas vezes ficam meio reticentes em ler e explorar, em trabalhar o português, elas possam vir e encontrar alguma coisa que é mais familiar a elas. E uma boa notícia para os autores. Qualquer escritor brasileiro pode ter seu livro na coleção da Biblioteca de Boston. É muito, muito importante que ele esteja disponível em alguma plataforma para ser comprado. Infelizmente, tem muitos autores que chegam a nós, mas não tem o livro disponível em alguma plataforma para ser adquirido e não tem como a gente fazer essa compra. Então, se você tem o seu livro disponível em algum site, em alguma editora, você pode entrar em contato com a gente, que a gente está sempre em busca de novos títulos para a nossa coleção. A Biblioteca de Boston tem 26 unidades espalhadas por New England e para saber os horários de atendimento é só acessar o site bpl.org. Incrível, né, gente? E a gente quer abrir mais espaço aqui no nosso jornal para receber essas iniciativas de incentivo da língua e da cultura portuguesa. Manda pra gente um e-mail com sugestões de reportagem, gente, no jornalismo@recordtvamericas.com. A gente aguarda muitas sugestões de vocês. E o Jornal Américas no Ar termina agora. A gente volta a se encontrar de novo amanhã e vem aí mais um episódio da 7ª temporada da série Reis. Uma boa noite para vocês e até amanhã.